Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 2 Reis. Capítulo 4, livro de 2 Reis. Vocês perceberam que cada sábado o Senhor está preparando uma surpresa para nós? Nenhum culto está sendo igual. As coisas estão fluindo conforme o Senhor quer. E a palavra tem tudo a ver porque diz respeito à família, que é projeto do Senhor para as nossas vidas, para mim e para você. E diz assim a palavra do Senhor, segundo livro de Reis 4, versículo 1. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os seus vizinhos ânforas vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Senhor Jesus, é a tua palavra, Pai. Nos colocamos aqui como esses vasos, ó Senhor, vazios, mas ansiosos para transbordar do teu poder, do teu Espírito Santo. Então encontre no nosso coração uma terra fértil, porque estamos aqui para aprender, para te louvar, ó Deus, para glorificar o teu santo nome, que seja o teu Espírito Santo falando e fluindo, é o que nós, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Essa família que estava vivendo um dilema muito grande, porque havia um marido, um profeta, ficou bem claro aqui que ele servia ao Senhor, uma esposa que era uma mãe e seus 2 filhos. Esse profeta, ele morreu de forma inesperada. E ele deixou problemas. E a família herdou esses problemas. Ele deixou dívidas. E a situação, ela piorou. Parece que um problema puxa outro problema. A gente fala, as coisas não podem piorar, e é aí que as coisas realmente pioram. A gente viu isso na história de José do Egito, que foi vendido como escravo. Aí ele se tornou escravo na casa de Potifar. E quando as coisas estavam melhorando, ele viu piorar, porque ele foi acusado indevidamente, ele foi jogado na prisão. E a situação dessa viúva foi semelhante, porque as coisas estavam ruins. O marido dela já tinha falecido, já tinha deixado a dívida, e credores foram até a casa dela, bater na porta, cobrar a dívida e pedir os filhos como pagamento. Quem é mãe aqui, pai, sabe como isso é muito forte, porque o filho é a filha, o nosso coração batendo fora do peito. Hoje você que é solteiro, que tem sonhos, que tem planos, você pode até se apegar a alguma coisa, a alguém, você pode amar os seus pais, mas vocês vão entender o que é amor, o amor que excede todo entendimento, realmente quando vocês tiverem filhos. E por isso que esse momento ele é tão importante para vocês se prepararem para essa responsabilidade, porque não é brincadeira. As nossas escolhas hoje podem afetar os nossos filhos amanhã. Tanto é que a escolha desse homem, de certa forma, ela foi ruim.
Não sabemos detalhes, mas essa esposa e esses filhos herdaram esses problemas. E tiveram que lidar com ele, porque tem coisa que não tem como a gente fugir. Existem problemas que batem à nossa porta, que de alguma forma, às vezes a gente tenta postergar, a gente tenta deixar para depois, mas uma hora eles voltam. Se de fato as coisas não forem resolvidas, chega uma hora que a cobrança vem. Chega uma hora que é inevitável a gente ter que lidar com aquela situação. Eu tenho até um exemplo engraçado aqui. Eu namorei um menino, preste atenção, detalhes da minha vida pessoal. Raramente falo sobre essas coisas e muito menos posto, mas vamos lá. Namorei um menino. A gente estava junto e tal, bonitinho. Saía, encontrava, aquele negócio todo e tal. Nem tinha WhatsApp na época, gente. Eu era realmente muito nova. Eu tinha 19 anos. Tem muito tempo, muito mesmo. Presta atenção na história. Não vou repetir essa história. Acho que nunca mais. Enfim. Estou contando porque o caso envolve uma amiga minha muito querida. A gente até riu, mas deu B.O. Mas escuta, foi essa semana. Redobre sua atenção aí. Caso da Dani, tia Dani. Namorei um menino. Aí a gente encontrava, às vezes sim, às vezes não. Né? Tinha frequência, óbvio, era namoro. Mas teve um dia que a gente combinou de sair, que seria o dia da gente sair, e a gente não saiu. Aí a gente decidiu e tal, que não ia sair, ele ia ficar na casa dele, ou na minha, bonitinho. Só que a minha amiga me chamou para sair. Minha amiga, que é minha amiga até hoje, Sabrina, está lá em Goiânia, falou, Dani, vamos sair, vamos conversar e tal, aquele negócio todo, tererê. Falei, vamos, né? Não avisei nada que eu ia sair, foi uma coisa assim, normal e tudo. Saí. Não vou falar para onde que é demais, né? Mas saí. Aí, tá eu e minha amiga. Na hora que a gente chega no lugar... Nossa, até caiu. Mexi muito o braço, né? Na hora que a gente chega no lugar, eu tenho uma visão, ou tinha, não sei. Eu sei que eu bati o olho assim, ó. Piu! Eu mirei, eu vi o menino. Eu vi o menino, gente. Ele não estava sozinho, é isso mesmo. Ele estava com uma menina. Ele estava com uma menina, eu não acreditei nisso. Eu falei assim, foi a primeira vez que eu descobri que eu fui chifrada. Por isso que eu não gosto de sertanejo. Porque eu já senti isso, dói demais. Eu já tive essas situações na minha vida. Gente, não faço não, gente. Não, gosto nem de lembrar. Ele estava com a menina, gente, era meu namorado. Ele estava com a outra menina e assim... Pelo que eu entendi, ele estava namorando ela também, porque eles estavam muito juntinhos, eles estavam muito apegados, sabe? Você via que estava rolando uma história, você está rindo, né, Almi? Vou nem perguntar. Eu falei assim, o que eu faço? Eu falei assim, eu vou ser fina. Eu falei, eu não posso ficar nesse lugar, mas ele tem que saber que eu sei, porque não tinha Zap. A gente usava Messenger. Minha idade, né, gente? Enfim. E a gente usava SMS, ou então ligava. Essa era a nossa vida, há 20 e tantos anos atrás. E aí, vocês já viram? CQC, aqueles negócios Messenger, era isso que a gente tinha. Aí eu fui lá, respirei fundo, plena, fui lá. Boa noite. Ele, boa noite. Falei assim, bom te ver aqui. Virei as costas e saí. Nunca mais eu tinha visto esse menino na minha vida. Presta atenção. Nunca mais eu vi esse menino na minha vida. Minha amiga, essa semana, me posta uma foto dela com um rapaz com coração. E melhor amiga! Vocês não estão entendendo o negócio. Postou. Eu olhei, eu falei, é esse menino? Olha para você ver minha memória, há 20 e tantos anos. Gente, eu não sei o que vocês estão vestindo. Mas o rosto do menino eu gravei. Eu gravei. E aquilo ficou no meu coração esses anos todos. Não como mágoa, mas assim, o que aconteceu com essa pessoa? Poxa, aquele cara, ele me traiu.
e não me deu uma satisfação. Ele foi desleal. Ele foi desonesto. Gente, a cara dos rapazes está muito engraçada. Vocês não têm noção do que eu estou vendo daqui. Vocês não têm noção. Então, tipo, eles estão assim, né? Não, gente, eu não estou sendo feminista, não. Amarrado, em nome de Jesus. É porque está engraçado, mas enfim, vou olhar para o alto. A minha amiga posta amor que não se mede, não sei o que, amor infinito. Eu falei, amiga, te conheço há tanto tempo. Aí eu escrevi assim, que foi automático. Eu falei assim, eu acho que já namorei esse menino. 5 segundos no telefone toca. Amiga, como assim? Falei, amiga, eu namorei esse menino. Mas como se ele só teve uma namorada? Eu falei, que ele te contou? Porque eu fui outra. Ela falou assim, me conta essa história. Eu falei, conto. Foi assim, a Sati estava namorando, bonitinho, taranã e tal. Cheguei, encontrei ele com a menina, contei o rolê todo. A gente riu, não sei o quê. Beleza, passa 5 minutos. Ela manda mensagem, amiga. Eu falei, o quê? Tô mal. Eu falei, putz. Ela já me mandou uma mensagem sem foto no Instagram. Ela apagou todas as fotos dele. Falei, amiga, o que está acontecendo? Amiga, eu estou chateada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amanhã eu te conto. Falei, tá bom, Deus sabe. No outro dia, amiga, esperei dar umas 5 horas, né? Fiquei preocupada, poxa. Falei, amiga, não, fica assim não. E tal. Falei, ele não te contou, não sei o que. Aí ela me manda, aquele tanto de mensagem. Aquele tanto de mensagem. Meninas, ela descascou ele, porque ela foi encontrar comigo um dia, ele estava com ela, ele deu um jeito de sair fora, para eu não reconhecer ele, e não contou o que tinha acontecido com a gente. Ela descascou ele. Sabe o que ela falou com ele? Tudo que você faz, você vai colher. Você fez com ela e agora você está colhendo. Liga para ela e pede perdão. Eu não sei se ela voltou com ele, não. Eu vou até ligar depois. Eu sei que ela estava brava. Eu sei que ela estava chateada por causa disso. Não porque a gente teve alguma coisa, absolutamente, mas porque ela viu nisso uma falha nele. E a moral da história que eu quero contar para vocês é que tudo que a gente deixa pendente, por menor que seja a situação, uma hora vai vir cobrar. Por isso é importante que a gente seja idôneo nas nossas atitudes agora e resolva. Porque olha só, juventude, viver não é fácil mesmo, não. Eu estou aqui sem dormir, eu não tenho folga, a minha boca está estourada. Eu tenho vida pessoal, eu tenho vida ministerial, eu estudo. Estou terminando uma pós, estou fazendo faculdade, começo uma outra pós. Eu não paro. Eu tenho a minha filha. Eu não tenho sábado e domingo como vocês têm, não. Não é fácil, mas é necessário. Se a gente for viver pelas pequenas compensações diárias, se a gente for viver só baseado no que nos dá prazer, realmente nós seremos eternos insatisfeitos. Preste atenção. Segunda-feira a gente tem que acordar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas tarefas, não tem como fugir disso, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que arrumar as nossas coisas, não adianta. A gente vai ter que lidar com as questões diárias. Se a gente for olhar, isso me dá prazer, isso não me dá prazer, eu vou fazer só o que eu quero, eu vou fazer o que eu não quero, a gente não vai produzir na vida. Então a gente não vive para falar, eu estou feliz aqui, eu vou ser feliz aqui, eu vou ganhar isso aqui hoje, eu não vou ganhar isso aqui hoje, não. A gente vive é pelo todo. Porque no final, o que vai valer a pena foi o que nós produzimos. Então eu sou mãe. É maravilhoso ser mãe.
Eu já tive problemas? Já tive problemas como mãe. Já tive que fazer muitas coisas que vocês não sonham, coisas que eu não gostava, como ir de madrugada para o hospital sozinha. Foram várias e várias vezes. Corrigir isso é fácil para mim? Não, mas é necessário. Mas hoje, quando eu vejo ela com 17 anos, eu viro e falo, valeu a pena. Ir para a faculdade todos os dias é fácil? Não é fácil. Um casamento, um noivado, um projeto, é fácil? Não é fácil. Se você olhar sempre para a beleza, tudo bem, ninguém vai comer no chão, né? Enfim, você tem que se sentir atraído pela pessoa. Mas se você quer olhar só beleza, quer olhar só condição financeira, se você quer olhar só status, se você quer olhar só para a época do namoro, vocês estão namorando agora, vocês que são casados, vocês vão viver de nostalgia e vão viver de pequenos momentos e não vão ficar satisfeitos. A gente olha o quê? É o todo. É igual servir a Jesus. Abrir mão, muitas vezes não é fácil. Carregar a cruz demanda renúncia, demanda entrega, demanda fé, obediência. E nós temos que entender que todas as questões que ficam pendentes, um dia elas vão voltar para nós darmos conta dela, porque é a vida, é a lei da semeadura, tanto que é bom como que é ruim. E nesse texto a gente vê isso de forma muito clara, porque foi uma consequência que o marido deixou, mas ele era um só com essa mulher. E ela foi cobrada por isso, não só ela, como seus filhos. Por isso que a gente investe tanto em crianças aqui. Eu contei esse exemplo essa semana, desse rapaz com a minha amiga, mas olha só, foram 20 e tantos anos, é uma coisa simples, mas que refletiu agora. Algo que ele achou que ninguém ia ver, que ia ficar escondido, oculto, foi trazido agora à tona. Ainda bem que não era uma coisa mais séria, foi coisa, vamos colocar aqui, de juventude, enfim, acontece. Agora imagina se fosse uma coisa mais séria, porque minha amiga é maravilhosa, é sensacional, é uma menina de Deus, abençoada. Se ela estiver solteira, eu vou trazer ela aqui. Então, não deixe pendente, faça o que tem que ser feito hoje, pedir perdão, consertar, refazer a vida de vocês. Vocês têm a chance de fazer tudo novo, de recomeçar. E Deus está nesse projeto de família, de sonho, de futuro, de universidade, de empreendimento, de vida pessoal, emocional. Essa mulher, ela entendeu que o problema era grande, e ela foi no homem de Deus. Ela sabia que não ia adiantar falar. Tem coisa, gente, que não adianta a gente falar. Tem coisa que é só oração. Minha mãe fala isso. Minha mãe fala isso. E eu já falei isso com vocês, Dani e Sandane. E eu já falei isso com vocês. Eu esperava a resposta da minha mãe para muita coisa. E ela falava, Dani, não tem resposta, é orar. Eu falei, mãe, tudo isso é orar. Ela, mas é orar. Eu não tenho respostas. E a gente tem que entender que existem horas que as pessoas realmente não vão ter resposta, e não é para ter não, porque Deus vai querer tratar com a gente. Deus vai querer tratar no segredo. Porque quando nós estamos contando os nossos problemas, por mais que a gente tenha noção dos nossos defeitos, das nossas vulnerabilidades, muita coisa a gente não fala. Muita coisa talvez a gente não tenha nem conhecimento do tamanho da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa queda. Então tem coisas que o Senhor, Ele quer realmente nos levar para um momento de intimidade, para um momento de conserto, para Ele poder agir. Por isso que quando a mulher vai até o homem de Deus, Ele pergunta para ela, o que você tem? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Porque na cabeça dela, no coração dela, aquilo não dava para nada.
Mas no coração de Deus, o nada que o azeite representava para ela, porque o azeite representa o Espírito Santo de Deus, a fé que te trouxe aqui nessa noite, era o tudo que ele tinha para operar. E é o tudo que ele tem para operar hoje em mim e em você nessa noite. E o interessante é que o profeta Eliseu falou com ela: você tem um pouquinho de azeite? É só um pouquinho? Então pega quantas vasilhas você puder. Eu acho isso muito interessante. Quantas você der conta. Pega os seus filhos, entra para casa, fecha a porta. Ele deu o comando direitinho, homem de Deus. Aí você vai virar as vasilhas. Você pega que você tem um pouquinho de azeite, vai virando as outras. E o azeite vai começar a fluir. Ele não falou com ela, vai, pega as vasilhas, e espera para ver o que vai dar, não. Ele deu o comando para ela, certinho, e falou o que ia acontecer. Olha como que Deus, Ele é maravilhoso. Diz assim no versículo 3, então ele ordenou, vai e pede emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e teus filhos, derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo à medida que forem ficando cheios. Estamos obedecendo a palavra de Deus? Porque nós não estamos sem ensinamento. Nós não estamos sem orientação. Nós não fomos colocados aqui no mundo de forma aleatória. Se vire com a sua vida, se vire com seus traumas, se vire com seus problemas. Não, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem um comando celestial. Se a gente não está obedecendo, é uma escolha nossa. Consciente, presta atenção nisso. Porque o livre-arbítrio, ele foi entregue para cada um de nós. Temos identidade. A nossa digital, ela é única. A gente pode até querer culpar pessoas, seus familiares, talvez tenha alguém aqui brigado com a sua família, com alguém da sua casa. A gente pode até transferir problemas para outras pessoas, mas a escolha sempre será nossa. A prestação de contas, ela será individual. Poderia vir aqui com vários passos de coach, de física quântica, mas nós temos que pregar a palavra de Deus, que é o caminho. Não existe regra mágica para o sucesso. O Senhor, Ele alimenta as nossas vidas. Eu vim aqui te incentivar, te dizer que o Senhor, Ele vai te encher de fé, de esperança, de motivação. O Senhor, Ele vai resolver o seu problema, se for a hora dele, se você deixar, se você permitir, for obediente, se deixar trabalhar. Se você sentir dificuldade, o Espírito Santo de Deus te fortalece, Ele nos fortalece. Nós somos teimosos mesmo, mas Ele quebranta o nosso coração, mas a escolha é sempre nossa. A escolha de acertar, a escolha de decidir. Porque existem pecados que eles se transformam em iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que a gente não reconhece mais que ele é pecado. A gente sabe que ele é pecado, mas a gente domestica ele. É aquela mania que a gente tem que já fica normal e fere os princípios celestiais. Então o Senhor, Ele requer de nós essa entrega, essa obediência. Existe uma oração de Davi, que ela é muito forte, que ela é muito profunda,
que diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, até os pecados que eu desconheço, para que eu venha me apresentar a Ti. Romanos diz isso, né? Renova minha mente, para que eu possa oferecer um culto santo ao Senhor. Porque realmente, existem coisas que nós fazemos, que muitas vezes nós já perdemos até a noção de que é errado. Nós perdemos a consciência daquilo que realmente nós temos que fazer. E esse azeite, ele não é simplesmente um óleo que foi prensado, um óleo que foi amassado, um óleo que era essencial para a alimentação naquela época. O azeite aqui, nessa palavra, ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que está falando aqui. Não é a pastora Dani. É Ele que está conduzindo esse momento. Se fosse eu, se fosse a minha vontade, se fosse a minha carnalidade, eu estaria em outro lugar. A gente vem para cá, porque a gente ama vocês, mas por obediência também ao Espírito Santo. Porque se a gente fosse olhar só o nosso desejo, só a nossa vontade, talvez eu estaria com a minha filha, talvez eu estaria num shopping, mas a gente ama vocês. A gente está aqui, não é para poder aparecer. Eu falo com vocês de coração. Eu não tenho esse ego, esse desejo de ser famosa, de ser conhecida. Eu tenho até parado de postar foto minha mesmo, stories no Instagram. Não que eu seja conhecida, quem sou eu na fila do pão. Mas acaba que o rosto da gente vai sendo divulgado. Eu não tenho esse desejo. Meu desejo é ficar aqui. É ficar aqui com vocês. Eu não tenho esse sonho de ficar viajando, de ser conhecida, vou pregar numa igreja ali. Não, eu quero ficar aqui. Aqui com vocês, com a minha família, com a minha filha, com os meus estudos, melhorando a cada dia, porque pregar não é fácil. Não é simplesmente você fazer os pontos e vir aqui falar, porque a gente está lidando com o mundo espiritual, a gente está lidando com emoções, e a gente precisa ter verdade, a verdade é Jesus, o Espírito precisa testificar. É igual Maria com Jesus na barriga, quando encontra Ana, que estava com o profeta João Batista na barriga. Ele tremeu quando ele sentiu a presença de Jesus. O Espírito testifica. O Espírito que fala que ele corta aqui primeiro. Então, por isso que esse momento é sério. Por isso que esse momento não é brincadeira. Não é fácil estar aqui. É só pela misericórdia de Deus, é só pela misericórdia do Espírito Santo de Deus. Igual um casamento é pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, muito amor, muita renúncia. Criar filhos, não é verdade? A gente precisa confiar em Deus, ainda mais soltar um filho nesse mundo tenebroso, nesse mundo que tem tanta sede de matar, de destruir. Por isso que a gente tem que ter fé, confiar em Jesus, fazer a nossa parte. E esse azeite, que para ela não era quase nada, era tudo o que Jesus ia usar para trazer o resgate, para transbordar, para trazer cura, para trazer resgate para aquela família, para aqueles filhos, porque aquela mulher, ela ficar sem os filhos, era a mesma coisa que assinar a sentença dela. Ela realmente teve motivos para ficar desesperada. Ela teve motivos para poder meter os pés pelas mãos, sair contando para todo mundo, sair gritando. Mas ela foi no homem de Deus. Ela foi ouvir um comando do Senhor. Aquela mulher perder aqueles filhos, era o decreto dela de morte. Porque os filhos eram a garantia da estabilidade dela. Uma mulher sem marido naquela época, sem filhos, ela estava fadada ao esquecimento. Porque ela ia ficar sem os filhos.
ela ia ficar sem a ajuda deles, porque era uma mão de obra que ela precisava. Tanto é, eles eram tão valiosos, não só como filhos, mas como mão de obra, que os credores queriam levar. E esses credores, não pense que as coisas de Deus são aleatórias. Esses credores, eles representam o mundo espiritual. Satanás e seus demônios batendo a porta, acusando, cobrando, falando: eu vou pegar, eu vou levar, é meu. Não tem jeito. É o fim, acabou, não existe recomeço para vocês. E ela com aquele pouquinho de azeite, que ela nem sabia que era tão valioso, que era o que Deus ia usar para poder fazer um milagre. Talvez você está aqui com um pouquinho de azeite. Talvez você veio aqui praticamente seca. Achando que não tem nada. Achando que é o fim. Mas Deus pega esse pouquinho de fé que te trouxe até aqui. Que foi o próprio Deus te atraindo. Foi o próprio Deus te chamando com cordas de amor. Foi o próprio Espírito Santo falando: vem, tem recomeço, tem resgate, tem multiplicação, tem renovo, tem socorro. Tem história para continuar, como o pastor Renato disse. Não é o ponto final, é a vírgula. É a vírgula de um grande texto. E por isso o Espírito Santo de Deus é representado como azeite. Que era um dos alimentos principais da época, junto com a oliveira, junto com a figueira, trigo. Que é o Espírito Santo de Deus. O azeite naquela época era uma das fontes principais de alimento. Era usado como cura também, até hoje. Acalma o organismo. Inflamações intestinais. Era usado como remédio. Eles falam que o azeite, ele tem uma composição nele, eu não sei, que traz alegria. Isso representa o Espírito Santo de Deus. Como ela teve fé. Como ela foi obediente. Porque o Espírito Santo não precisa disso para agir. Mas Ele quer isso. Ele quer a nossa entrega. Ele quer ver a nossa demonstração. É por isso que Jesus fala: eu estou à porta, batendo. Eu não quero arrombar. Eu quero entrar. Eu quero fazer parte. Eu quero ser convidado. Por isso que ele fala: eu estou à porta, batendo. Eu estou chamando a sua atenção. Eu vim aqui. Os credores estão ameaçando. Estão falando que vão levar. Mas eu, Jesus, estou batendo a porta, dizendo: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Sou eu quem vou trazer vida. Não existe fórmula de sucesso. Existe decisão de sucesso. Existe entrega de sucesso. Que é Jesus Cristo. Que é Jesus. É Ele. Não tem outra entrega. Não existe maior demonstração de amor. Eu falo isso sempre. Eu queria que vocês ficassem de pé, para a gente poder orar. Eu sinto que o Senhor nos escolheu nessa noite, porque tem algo que Ele quer fazer no nosso coração. Tem algo que Ele quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Ele já está fazendo desde o início. Ele está nos preparando. Nós já sabemos do início. Já sabemos do final. Ele já nos revelou a sua vontade.
boa, perfeita, agradável, os mandamentos, a obediência, a nova aliança. Ele já disse que ele vai voltar. Ele disse em Gênesis, ele está falando em toda a Bíblia, inclusive em Lucas, que diz assim: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não haverá anúncios. Ei-lo aqui, ou lá está. Pois o reino de Deus está entre vós, está entre nós. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá, lá está ele. Não vades, tampouco sigais. Portanto, a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Jesus vem. Jesus vai voltar. Isso é uma verdade. Isso já é o fim. Ele já nos anunciou, ele já nos revelou. Mas como que nós vamos escolher passar essa jornada? Nós vamos escolher viver em obediência, em confiança, em entrega. Nós vamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou vamos querer viver de ilusão, de pequenas compensações passageiras, de querer sempre ser servido com o melhor, mas não entender o princípio de honra, de servir. Querer sempre a satisfação do nosso ego, da nossa carne. Quando eu falo carne, é em todos os sentidos. Não adianta a gente falar só contra sexo, contra bebidas. Às vezes a gente encontra pessoas aí chapadas de Rivotril. Eu estou falando sério. Pessoas que se automedicam, eu não sou contra. Pelo contrário. Acho que a gente precisa de médico, sim, de cuidar da nossa saúde mental, emocional. Mas qual a diferença de você viver chapado e viver chapado de remédio, sem uma orientação, seguindo pelo seu caminho, pelo seu entendimento? Dá na mesma. Glutonarias, inveja, fofoca, isso tudo são obras da carne. E esse caminho de obediência, ele tem que ser levado a sério. Nós precisamos ser constantes. Que são as pequenas coisas que nos fazem tropeçar. Às vezes não são as grandes. Eu mesmo quebrei meu pé, agora, recentemente, curada, graças a Deus. Por causa de um passo errado que eu dei. Não tinha um buraco. Não tinha uma coisa grande que eu chutei. Estava de chinelo, inclusive. Foi uma pisada errada, um negócio. Pluf, bastou isso. Então são as pequenas doses de prazer que a gente vai jogando no nosso cérebro. São as pequenas compensações que Deus já alertou. Cuidado com isso. Cuidado com as pequenas doses de pecado, porque vai crescendo, crescendo, crescendo. E a gente vai perdendo o controle. E as coisas chegam num extremo, onde chega uma hora da cobrança. Toque, pá, toque. Agora você vai ter que me pagar. Agora é a hora da verdade. Satanás não vai deixar barato, não. Não vou muito longe, não. O mundo não vai deixar barato. O mundo não vai brincar com a gente. O mundo não vai deixar passar batido.
O mundo bate, e bate muito. A vida bate com força. Se a gente não estiver firmado em Jesus Cristo, que o nosso ego vai ser confrontado. Até a beleza vai ser confrontada. Você ser bem sucedido, vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer: pega seu dinheiro, vai aproveitar a vida. Casar para quê? Não, vai viver, vai curtir. Para encerrar, Salomão comeu o melhor dessa terra. Salomão provou de todos os vinhos. Provou todas as mulheres. Ruva, baixa. Não vou nem falar muito, não, senão vão falar que eu estou cometendo qualquer coisa aqui. Povo louco. No final ele falou: tudo é vaidade. Não adiantou nada. Estou aqui, sozinho. Chegar uma hora que a gente vai estar praticamente sem nada. É agora que a gente decide pelo certo. É agora que a gente escolhe seguir Jesus. Aleluia. É agora que a gente faz a melhor e a maior entrega das nossas vidas. É todo dia, todo dia, todo dia. Senhor, o Senhor é meu, eu sou sua. O Senhor pega a minha mente. O Senhor tira o que não glorifica o teu nome. Semana eu estava meditando em Jonas. Meditei a semana inteira em Jonas. A gente não quer fazer, mas Jesus está mandando. Obediência, vai e faz. O que vale a pena? Os nossos desejos ou aquilo que o Senhor está mandando? Obedecer a Ele. Porque estava em jogo uma cidade. Vamos começar a pregar de novo, não. Faça o que precisa ser feito. Sem conversa. Sem mimimi. Desistir não é opção. Para de falar que sua vida não tem jeito, que você vai dar um fim nela, que você vai acabar com ela. Para. Jesus está entrando hoje. Jesus está aqui. Comigo e com você. Não vai ser fácil. Não é fácil mesmo. Mas a gente vai viver. A gente está vivendo olhando para Ele, que é o autor e consumador. Porque no final a gente vai deixar um legado. Um legado na nossa casa. Você não precisa de microfone, de nome, de sobrenome, de status, não. Falei isso hoje com a minha amiga. Eu estou com medo de não dar conta. Não faça. Falei com ela. O que você está fazendo é maravilhoso. Você é esposa, você é mãe. Você é uma profissional. As pessoas vão cobrar de mim. Peraí. Seu esposo e sua filha estão fazendo porque você está preparando tudo para eles. Porque você cuida deles. Às vezes não vai ter reconhecimento, não. De quase ninguém aqui na terra. Ou de ninguém. Por isso você chega amanhã, dá um beijo, um abraço na sua mãe. Fala: mãe, me perdoa. O perdão encobre uma quantidade de pecados que você não sonha. E como que traz alegria e bálsamo para o nosso coração? Mais forte é aquele que perdoa. É o mais forte. Libera. Libera esse sentimento. Libera essa mágoa. Ninguém vai dormir magoado nessa noite, com morto amarrado no corpo para poder apodrecer, não. O Espírito Santo, o azeite é cura. É cura. É renovo. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Medo. Medo, medo, medo. Presta atenção. Abra os olhos. Tem um espírito de medo aqui nessa noite. Gente, isso não é brincadeira. Tem um espírito de medo nessa noite aqui. Medo de futuro. Tem um espírito de medo. Não vou entrar em detalhes não, porque eu não sou vidente. Tem um espírito de medo aqui. É o que o Espírito Santo de Deus está me mostrando. Eu não sei de quê. Não sei se é um medo noturno, se é medo do futuro, ansiedade é medo do futuro, mas tem um espírito de medo aqui. O medo, presta atenção no que eu vou falar, abre os seus olhos,
Abre seus olhos. Comando. Comando. Presta atenção. Presta atenção, isso é sério. Medo é um sentimento. Pode apagar a luz. A gente tem que ter cautela. Até por uma questão de proteção, de cuidado. Mas o medo é um espírito. Entendam isso. O espírito das trevas. Tanto é que o medo, ele para. O medo joga uma pessoa na cama. O medo, ele se alimenta do próprio medo. Ele é progressivo. Ele vai se autoalimentando e vai crescendo, crescendo. Ele vira doença. Ele vira depressão. Ele gera ansiedade, gera uma série de coisas. Isso não é brincadeira. Meu corpo está arrepiando todo. E a gente não combate o medo de qualquer forma, não. A gente combate o medo enfrentando ele. Indo para cima. Com as ferramentas espirituais. Porque a gente dá uma ordem de comando e esse medo ele tem que parar em nome de Jesus. É uma ordem de comando. Existem 3 fontes de pensamento. Presta atenção. Os nossos pensamentos naturais que a gente vai comer, enfim. Agora existem 2 fontes de pensamento que a gente precisa prestar atenção. Pensamento das trevas, que ataca, te dá medo, te dá ansiedade, você está indo fazer uma coisa, um comando errado, e a seta a gente sente no corpo, tá? Ela vem na mente, você sente aquela ansiedade, você sente aquele frio, você sente aquela coisa esquisita. E a gente tem que estar atento para isso. Como tem a outra fonte de pensamento que é a celestial, a de Deus. Nosso espírito conectado com o Espírito Santo. Isso não é brincadeira. Talvez esse medo está sendo gerado por pensamentos das trevas, iniquidade, pecado não confessado, relação sexual ilícita, orgulho, roubo. Pode ser uma caneta, não é seu, não pega. O Espírito Santo quer um conserto da nossa parte. O Espírito Santo quer uma entrega. A gente quer a multiplicação. A gente quer a justiça de Deus. Ela é perfeita. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede. Então a gente vai fazer um conserto com o Senhor. Porque nós somos carentes, necessitados do perdão, da misericórdia do Senhor Jesus. Amém?